Mensagem de Léo para todos vocês. O dia está próximo e esse era exatamente o capítulo que eu queria para finalizar essa teoria. Como um dos roteiristas do canal, preciso falar para vocês, esse capítulo é um diamante. Observem os vídeos mais assistidos do canal. Se você assistiu ou assistir cada um deles, você viu ou vai ver o resumo desses capítulos que estamos vendo hoje, mais ditos 2 anos atrás. E esse capítulo é a coroa que faltava para finalizar a minha teoria. Vocês não perdem por esperar, mas por enquanto aproveitem essa análise escrita por mim. Tenho passado por problemas pessoais, mas quando ouvirem a minha voz de novo, saibam que vem coisa grande. Aproveitem esse vídeo e até mais. Dito isso, que comece a review do capítulo 1116, O Conflito. Sejam bem-vindos ao canal Supernovas, meu nome é Samuel, e se vocês ainda não são inscritos no canal, aproveitem, se inscrevam e ativem o sininho para não perder mais nenhum vídeo nosso. Nós estamos desenvolvendo teorias incríveis para vocês e nós vamos lançá-las nas próximas semanas. Dito isso, sem mais enrolação, depois da intro nós vamos começar essa análise incrível. ルフィは海賊王になる男だ。 Bom, como esse capítulo saiu mais cedo do que o previsto, nós não tivemos a parte 2 da review do 1115. Então aqui nós vamos mesclar tanto o capítulo passado quanto esse. O conflito mais importante do capítulo passado foi o tema da inundação, que veio por meio do uso das armas ancestrais da Guerra do Passado. Como vimos, uma das armas teria sido ativada e destruiu Lulúzia, como vemos posteriormente no capítulo 1116 e como também vimos capítulos passados. O uso dessa arma fez um buraco no chão que mudou o nível do mar no mundo inteiro com apenas um tiro. Ali ficou um poço onde a água não preencheu mais, assim como aconteceu em Enies Lobby no passado. O nível do mar subiu poucos metros na destruição de Lulúzia, mas Vegapunk tinha afirmado que na Guerra Antiga o nível do mar subiu mais de 200 metros. Isso é realmente assustador e ele conclui dizendo que o mundo é na verdade o resto do que sobrou acima do mar. Ou seja, todo o resto do mundo inteiro hoje está debaixo d'água. Se você já jogou Zelda Wind Waker, você conhece muito bem esse plot, afinal é exatamente o que acontece naquele mundo, de forma que é possível até afirmar que foi usado de referência para o Oda e sua história. De qualquer maneira, isso é um reforço interessante para nossa ideia antiga do livro A Divina Comédia, e Laugh Tale estar afundada no centro da Terra. Mas veja bem, quero que notem a imagem desenhada pelo Oda no capítulo 1115. Ela se assemelha muito ao painel de Impel Down vendo a partir do fundo do mar. Se o mar subiu tanto, aquele lugar antes era um castelo? Eu diria que sim, por um motivo. Na teoria do Eiichiro Oda não pode ver, eu afirmo que existe uma semelhança entre os arcos. Essa é na verdade a minha teoria mais antiga, ela existe desde os primórdios do canal. Nela eu afirmo que vendo a Grand Line e o Novo Mundo por um reflexo, podemos ver que o Novo Mundo é praticamente uma cópia da Grand Line e que a partir disso podemos prever os próximos eventos. Lá eu digo que Laugh Tale está posicionado historicamente no mesmo período em que seria Impel Down. Usando esse mapa como referência fica perceptível. Ok, agora observem. Se Impel Down é o paralelo de arco com Laugh Tale, algo relacionando os dois lugares precisa existir. E sim, existe. A primeira vez que temos uma menção direta a Nika como Deus do Sol é dito no capítulo 1018 por Who's Who. Lá ele afirma que ouviu isso de um homem dentro da prisão de Impel Down e esse homem subitamente desapareceu em seguida. Veja que o nome de Impel Down é algo que se traduz para o impulso para baixo ou empurrar para baixo. Basicamente o que aconteceu com o mundo e de onde saiu a informação do Nika que foi essa prisão, temos menção a um tipo de inferno que é encontrado em A Divina Comédia, que afirma que o inferno é no centro da Terra. Agora junte tudo isso, um lugar que antes estava fora do nível do mar, acima, aparentemente para todos como um castelo, de onde a lenda do Nika era contada, lugar que faz referência direta à Divina Comédia e que herdou um nome que faz referência ao evento cataclísmico da Guerra do Reino Antigo. Afinal, quando o nível do mar subiu, seu nome foi trocado para o impulso para baixo. Se aquele era um lugar onde antes poderia ser um símbolo de liberdade, onde poderia também ser um dos castelos do Reino Antigo, não é irônico que agora seja uma prisão? O nome também pode ser uma brincadeira para Empire Down, Império Amanhecer. Parece viagem, mas vindo do arco que está ligado historicamente para o que provavelmente será Laugh Tale, eu ficaria de olhos abertos para isso. Agora, focando diretamente ao capítulo 1116, com esse background precisamos falar sobre interpretações e intenções, porque querendo ou não, é isso que a narrativa desse capítulo trata. Eu vou tornar isso mais fácil para vocês verem. Vegapunk continua, mas dessa vez ele se faz uma pergunta. Se todos os homens da época dessa batalha estão mortos, por que diabos essa guerra continua e por que esse sigilo
sigilo. Essa parte é genial, principalmente o Imu aparecer nessa página. A intenção da continuidade da guerra é porque ela literalmente não acabou. Afinal, um dos principais participantes dela ainda está vivo, Imu, que você vê nessa página. Isso aqui é importante porque também vemos uma foto do que provavelmente foi Lily, pois temos uma imagem de alguém igual a Vivi e temos uma transição direta para Alabasta. Sobre a imagem da parede, uma coisa fica muito evidente. Independentemente de que lado Imu e Lily estavam, existe uma admiração ou amor latente dele para com ela. Não dá para afirmar se é romântico, afinal não temos a mínima noção sobre o personagem, mas uma coisa é clara, seja mãe, irmã, amiga ou interesse amoroso, algo em Lily é importante para Imu a ponto de em seu salão secreto ter uma foto dela. A única outra saída possível para essa cena é esse salão já ter uma foto dela antes de Imu tomar o trono. Mais uma vez eu reforço para a teoria que Mary Jo pertencia ao reino antigo antes da guerra. E ali, além de ter uma foto da Lily, ter a foto dos outros reis. Sobre ela ainda faremos um vídeo específico, mas para todos os efeitos ela é a causa de Vegapunk hoje estar transmitindo essa mensagem. Se não fosse por Lily, os poneglyphs não teriam sido espalhados, e nem Ohara nem Vegapunk saberiam a verdade do mundo através deles, e essa é possivelmente a segunda razão pela qual Imu estava olhando sua foto naquele momento. O que combina com a ideia da luz a ser apagada em Vivi, descendente de Lily, e com a narrativa do próprio capítulo, já que a tristeza do desaparecimento da Vivi é vista em Alabasta nas páginas seguintes. Essa cena ainda deixou obscuro o seguinte: Vegapunk realmente sabe sobre Imu? Quando ele diz essas palavras da guerra ainda existir, é porque alguém sobreviveu, pois só alguém participante daquele evento poderia propagar a vontade de ainda vencê-lo. Joy Boy não deixaria um plano se seu inimigo tivesse morrido. Isso me leva a pensar que Vegapunk das duas uma, ou suspeita da existência de Imu, ou não sabe absolutamente nada ao seu respeito. Quando li esse capítulo com essas palavras, foi o momento em que eu esperava que ele revelasse Imu para o mundo, mas pelo visto, essa será a tarefa de Sabo e Vivi, ao que vemos também no túmulo do Rei Cobra. Nesse capítulo vemos o povo de Alabasta na cripta real realizando um ritual funerário para o Rei Cobra. Vemos essa cripta pela primeira vez no capítulo 202, quando Cobra e Robin foram para lá encontrar o poneglyph. É interessante notar também que existem escritas poneglyphs no túmulo e que no horizonte vemos Alubarna. Entendemos na prática por que daquela cidade, assim como o ano, ser elevada, sendo acessível apenas por grandes escadas. Afinal, o mar já alcançou a terra de Alabasta. Tem outro detalhe sobre essa página na imagem que está gravada na parede, próximo à foto de Cobra. O pássaro e o cão, que são como deuses egípcios, hoje são Akumas no Mi. Isso também está relacionado com a minha futura teoria. Resumidamente, sobre como as antigas culturas de One Piece criaram as Akumas no Mi baseadas nesses guerreiros e deuses do passado, perpetuando suas habilidades para as futuras gerações. Inclusive esses dois guerreiros estão ali, sentados exatamente onde estão as imagens. É então que Vegapunk chega na parte mais interessante do capítulo, seu pedido de desculpas pela destruição de Lulusia. Ele começa pedindo desculpas de todo o coração, mas antes ele fala sobre seu sonho. Como já vimos no arco de Egghead, ele reforça a ideia de que tinha o sonho de criar uma energia renovável e infindável, capaz de ser compartilhada livremente para o mundo inteiro, sem custos e sem o tributo do governo mundial. Esse sonho levou a criar a Mother Flame, a chama que é a tecnologia do século perdido. O Oda escolhe mostrar algumas pessoas pobres se alegrando com o sonho de Vegapunk, até porque é algo que mudaria a vida de diversos lugares e países daquele mundo. Porém, é aqui que descobrimos uma terrível verdade. O fragmento daquela chama foi roubado e usado para reanimar uma das armas ancestrais que causou a destruição de Lulusia. Vemos até personagens da história de capas do Ace em choque pela destruição desse reino, e vocês lembram do último vídeo falando sobre a ligação de Ace com a chama primordial que originou a invenção do Vegapunk? Pois bem, aqui pode ser uma dica do Oda pra vocês. Vegapunk, quando cai de joelhos no chão pedindo perdão por esse assassinato em massa, me lembrou muito o filme Oppenheimer e o conflito do próprio. Afinal de contas, foi a ciência que causou a criação da bomba atômica. O conflito interno de Vegapunk é tão verdadeiro que, como disse na review da revelação da Mother Flame, existia o A-Mu, que além de remeter a Atlântida e o reino de Mu, também era um jogo de palavras japonês para o átomo. Bom, para todos os efeitos, precisamos discutir sobre a arma ancestral. Temos Pluton, Poseidon e Uranus, mas tirando a Poseidon da jogada, sobra Uranus e Pluton para discutir. Antes eu quero falar sobre como isso culmina no One Piece. Isso mesmo, nós vamos aos fatos aqui. Pelo que foi dito, a arma ancestral usada precisava de combustível para ser usada, afinal, só foi reacendida quando a Mother Flame teve um fragmento roubado. Então isso nos traz dois fatos. Primeiro, essa arma precisa da energia que provém da Mother Flame para funcionar. E segundo fato, a Mother Flame pode ter sido recriada e ter ganho esse nome, mas não é invenção única do Vegapunk, pois foi essa mesma chama que alimentou essa arma no passado. É só usar a cabeça, se a arma foi criada e usada na guerra do passado, ela precisava desse mesmo combustível, o que torna claro que ele já existia. A Mother Flame é mais uma das invenções
informações que Vegapunk replicou do século perdido. Provavelmente, a primeira chama deve ter outro nome. Editor, pode tirar a música aí que agora a gente precisa prestar atenção nisso. Vamos à história de capas do Enel de novo. Lá nós vimos a Mother Flame, certo? Mesmo desenho, mesmas artes nas paredes. Acontece que essa chama em um pequeno fragmento aparece quando as 3 raças, Bilkans, Shandorians e Skypians, descem da lua. De novo, vamos voltar à imagem da parede que mostra o Nika. Sim, ele é o Nika, se você já é inscrito do canal sabe do que eu tô falando. Ao seu lado existia um grande sol, correto? Agora observe comigo a ordem dos eventos. Esse primeiro ser, o Nika, desce da lua e vai para a Terra levando consigo esse sol. Esse sol é literalmente o sol. Se você jogar no Google agora a palavra Tonatiuh, dessa forma que tá aparecendo para vocês, verá que o calendário ancestral azteca é exatamente igual ao sol desenhado nessa página da história de capa. No centro do calendário azteca existia a face de um deus, o deus Tonatiuh, deus do sol azteca. Após esse evento, os 3 seres de asas também descem da lua. E é nesse momento que é escrito no rodapé da história de capas que eles desceram para a Terra pois haviam esgotado todos os recursos existentes na lua. Ou seja, a lua se tornou um lugar morto, e na busca por mais recursos e tecnologias, as raças também desceram. Só que ao invés de vir com o próprio sol, elas descem com um pequeno fragmento que ainda restava. Entendem o que eu quero dizer? O deus do sol levou o seu sol, a matriz da tecnologia da Mother Flame, com ele, deixando apenas um pequeno fragmento para aqueles que ficaram na lua. Depois disso, e com medo do fim desse fragmento, eles também partiram para a Terra. Mas afinal de contas, o que eu quero dizer com tudo isso? É o seguinte, é possível que em Laugh Tale exista o verdadeiro sol, a fonte de energia eterna que existia na lua, criada por Nika e que talvez seja essa a chave do tesouro One Piece, ou quem sabe até mesmo o próprio tesouro. Observe como isso é profundo. O objetivo de Joy Boy é o uso correto e o verdadeiro das armas ancestrais. O seu verdadeiro propósito, como afirmado por Oden e Otohime. A Poseidon não precisa de nenhuma fonte de energia, assim como Pluton. Afinal, quando Momonosuke descobre a verdade que estava escrita no diário, ele escolhe não usar a arma. Isso implica dizer que ela poderia ser usada a qualquer momento, sem necessidade de nenhum combustível. Por eliminação, só nos resta Uranus. Visto que a arma foi usada nos céus, ligando por A mais B, fica implícito que é Uranus que estamos falando. Porém, Uranus só pode ser usada com combustível. Logo, esse mesmo Sol eterno que existia no passado e foi pertencente a Nika, e posteriormente a Joy Boy, onde ele escondeu em Laugh Tale, é necessário para a conclusão do plano. Mas se ele existe e Vegapunk nunca o encontrou, apenas leu sobre ele e nem o governo conseguiu pegá-lo, onde ele estaria se não em Laugh Tale? E é aqui que o tesouro One Piece, a única peça, começa a se encaixar em todas as outras. A caçada do governo mundial por poder fica clara. Eles querem a origem do fogo primordial do Deus do Sol para ter o poder absoluto e vencer definitivamente a guerra. Mas eles não podem encontrá-lo porque está em Laugh Tale, que é só acessada pela leitura dos poneglyphs, e os únicos que liam essas pedras morreram, e os que escreviam estão isolados no país de Wano. Wano se fechou não só por ter uma arma, mas por eles poderem ressuscitar essas armas, graças à leitura que os levaria até Laugh Tale. Isso também se encaixa com Vegapunk, que diz que para abastecer o mundo não podia ser apenas só um fragmento como a Mother Flame, mas sim um sol, quando Frank o pergunta sobre a funcionalidade de Egghead no início do arco. Isso também explica a origem dos poderes dos Lunarianos e como eles emanavam fogo dos seus corpos. Uma bênção da tecnologia de Nika que deu esses poderes a eles, e isso também explica por que o homem do lado daquele sol era um Lunariano. O Nika e o fato dele possivelmente ser um Lunariano nós já falamos há mais de 2 anos quando criamos esse canal e escrevemos o Eiichiro Oda não pode ver esse vídeo. E muito mais peças se encaixam quando o sol entra nesse quebra-cabeça. Mas infelizmente terei que ler essa frase do roteiro de Léo, isso é assunto para aquele vídeo. Beleza, já pode voltar com a música. Agora nós vamos entrar profundamente na parte que mais me chamou a atenção nesse capítulo, as interpretações. No momento que Vegapunk conta que a arma ancestral Uranus foi a causa do massacre de Lulúzia, Momonosuke fica em choque e indaga, então a Pluton é... E essa cena é importantíssima até a última página do capítulo. A visão que Momonosuke tem de Pluton é diferente da que Vegapunk contou. O que ele leu no diário é provavelmente a intenção verdadeira da arma ancestral, e por isso, que quando ele ouviu que a arma que ele possui no seu país foi responsável por causar um massacre, ele ficou em choque. E é por isso também que no mesmo quadro vemos o rosto do Crocodile, pois aqui temos as duas interpretações das armas ancestrais. Alguém que vê o seu verdadeiro propósito, como Momonosuke, e alguém que quer poder, controle e mortes, como Crocodile, que queria usar a arma para dominar os mares. Entendem o que eu quero dizer sobre interpretações diferentes? Guardem bem isso pro fim dessa análise. Vemos que York descobre que possivelmente o robô ancestral está protegendo a verdadeira origem da transmissão, o que eu acho pouco provável, mas provavelmente o ataque dos Gorosei vai ser no grande robô, e tivemos uma página muito incrível do robô andando com os olhos brilhando. Parece que agora realmente teremos uma ação dele.
Porém, o dia de todas as respostas irá chegar. Considerem isso um aviso, mas quando o tempo certo vier, vocês vão entender o que é um mundo que irá afundar. O século perdido ainda é um grande enigma, mas existem algumas pessoas que sabem toda a verdade. Eu estou me referindo ao bando do Rei dos Piratas, Gold Roger e seus piratas. E essa foi a parte que eu queria ler há muitos anos. O momento que o mundo ia finalmente descobrir que Roger não conseguiu riqueza nenhuma, mas sim a verdade do mundo. Existe um vídeo aqui no canal, um dos mais conhecidos, onde eu afirmo que Luffy não vai rir como Roger quando chegar a Laugh Tale. Léo vai se encarregar de colocar ele na descrição pra vocês. Esse vídeo é bem antigo, eram outros tempos e outras edições de áudio, mas é um bom vídeo. Vegapunk faz o questionamento que eu sempre me fiz como leitor de One Piece e desde a época daquele vídeo. Se Roger soube a verdade do mundo de One Piece, por que ele não fez nada? Eu sei, existem diversas teorias quanto a isso, então com o tempo fui encontrando motivos pra isso. Mas há 2 anos atrás, quando essa cena finalmente aconteceu, foi quando eu não parava de me perguntar: espera aí, se isso é uma história tão trágica, por que Roger e sua tripulação estavam rindo? Agora imagine isso aqui: Roger chega, vê o tesouro, vê a verdade do mundo e descobre que bilhões de pessoas morreram afogadas 800 anos atrás e mais milhões podem morrer se tudo der errado, e essa é sua honesta reação. Sinceramente, isso é confuso demais, mas vou explicar pra vocês. Uma das cenas mais importantes da história do mangá de One Piece mora no meu volume favorito, o volume 52. Nele, Rayleigh tem uma fala enfática sobre contar a Robin a história verdadeira. Não tenha tanta pressa, viaje pelo mundo e talvez vocês cheguem a uma conclusão totalmente diferente da que nós chegamos. Uma interpretação diferente. Luffy é um homem que não quer tronos, riquezas nem títulos, ele quer a liberdade. Todos os lugares onde Luffy passou aconteceu o seguinte: ele ouviu uma história do passado sobre um povo preso, injustiçado por um tirano, tomou suas dores e lutou para libertá-los. Você viu isso, assistiu isso, leu isso no mangá de One Piece o tempo todo. Em algumas ilhas não são tão explícitas quanto outras, mas é isso que dita toda a aventura do Chapéu de Palha: tomar as dores daquele lugar para si e libertá-lo. Só assim, depois disso, festejar a liberdade conquistada. Aí vemos que a perspectiva da jornada de conhecer o mundo do Luffy foi completamente diferente da do Roger. Tivemos então a última viagem do Rei dos Piratas, onde vemos ele conquistar os últimos poneglyphs e ir para Laugh Tale. Pois bem, ele só encontrou alegria e aventura. Em nenhum momento vimos Roger brigar pela liberdade de lugar algum, e ele não enfrentou tirano nenhum, e a única batalha conhecida que temos dele foi contra Shebek. Foi uma batalha ambígua, uma batalha por batalha, a rivalidade de 2 piratas. Tudo bem, Shebek era realmente perigoso, mas ele estava tocando terror na terra de Tenryubitos, então não necessariamente ele era um tirano. Então ele chega até o tesouro e quando descobre que o mundo é preso, está longe de alcançar a liberdade e é ameaçado de afundar no mar como já afundou no passado, matando milhões e milhões de pessoas, ele simplesmente ri, e ri sem parar. Vocês conhecem o Luffy do Chapéu de Palha. Se ele ouvir essa história, ou se ele sonhar ou imaginar que isso realmente aconteceu, quando ele descobrir isso em Laugh Tale, já que ele não está nem aí pra transmissão do Vegapunk, vocês acham mesmo que ele vai dar risada? Vocês acham mesmo que o Luffy não vai querer agir imediatamente pra acabar com essa guerra e essa luta por um trono? Ele não se importa com nada disso, nem mesmo quer ser conhecido como Rei dos Piratas pra ser um figurão. Ser Rei Pirata pra ele é ser livre, não reconhecido, visto que Roger adorou saber que era rei quando voltou de Laugh Tale. Quando Rayleigh fala sobre contar a história, ele é cortado justamente por Luffy, dizendo que não quer saber de nada porque senão seria uma aventura insuportável, e diz que não quer dominar nada logo em seguida. Foi isso que atraiu Rayleigh. E falando no Rei das Trevas, essa cena em que ele diz que essa diversão e emoção é dos jovens pra buscar, e que Vegapunk está sendo um imbecil por estragar contando essa verdade para o mundo inteiro. Sinceramente, que cena mais questionável. Vegapunk está dizendo com todas as letras que o mundo pode ser afundado completamente, milhões podem vir a morrer, quem quer que chegue no tesouro, mesmo a gente sabendo que será o Luffy, pode arruinar tudo, e o Rayleigh chama isso de diversão a ser estragada, no sentido de que esse mistério é divertido e que é responsabilidade do jovem. Bom, nós temos teorias sobre isso, nós temos muito a falar sobre isso, inclusive sobre o Sr. Shanks, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. E galera, é com isso que nós encerramos a nossa análise, espero que vocês tenham gostado. Galera, esse vídeo poderia ter meia hora ou mais, mas nós queremos guardar as maiores informações para
para os próximos vídeos, para que a gente possa explorar muito mais disso ao longo dessas próximas semanas. Tem muita coisa que a gente quer falar com vocês, mas isso não tem como colocar em um vídeo só, a gente precisa fazer mais de um, e para vocês mostrarem pra gente que vocês querem ver parte 2 e 3 e 4 desse vídeo aqui, e mais informações e teorias sobre o que tá acontecendo no mundo de One Piece, já deixem o like aí embaixo e comentem que vocês querem ver mais teorias da gente. Isso motiva a gente demais a continuar trazendo esses vídeos pra vocês, e nos mostra que vocês realmente estão gostando e o nosso trabalho tá valendo a pena. Além disso, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e nos sigam lá no Instagram, @canalsupernovas, pra mandar suas perguntas pro próximo Supernovas Respondem. E é isso, galera, valeu!